Eu vou chamar a Luísa e a Clarissa. Luísa, me pareceu extremamente grave essa investigação. Claro, a gente já tinha elementos de que você tem problemas em relação ao orçamento secreto. A gente já sabia que Arthur Lira, como presidente da Câmara, tinha um interesse enorme nesse orçamento secreto, na destinação dessas emendas. Mas quando o Supremo Tribunal Federal fala em organização criminosa para desviar recurso público, atuando na Câmara dos Deputados, isso criminaliza bastante a atuação de integrantes da Câmara. Uribe, pelo que eu li aqui da decisão, né, levando em conta até os parlamentares que foram ouvidos, que prestaram depoimento, essa investigação é um desdobramento de uma decisão do ministro Flávio Dino de um ano atrás, de dezembro do ano passado. Vocês vão lembrar quando ele determinou a suspensão do pagamento de mais de 4 bilhões em emendas de comissão, justamente porque havia, segundo a Polícia Federal, uma suspeita de que o deputado Arthur Lira, quando era presidente da Câmara, fazia uma espécie de manobra ali para que ele indicasse as emendas de comissão e as comissões, né, parlamentares da Câmara só coubesse ali assinar e dar a destinação que, na verdade, Lira queria dar para esses recursos, né? E aí eu lembro que nessa ocasião os depoimentos desses parlamentares foram as primeiras providências ali que foram solicitadas pelo ministro Flávio Dino, e aí houve o que a gente acabou de ver e vocês leram aí, que é muito relevante esse ponto, que fala que todos os depoimentos colhidos, e é importante destacar que são deputados de várias vertentes ideológicas, vai do Novo ao PSOL, apontam então para essa interferência da Tuca, da ex-assessora parlamentar de Lira, na distribuição irregular desses recursos, né, dessas emendas. Tem um ponto muito interessante, Uribe e Tainá, na decisão, eu acho que a gente tem na tela para espelhar, que é na página 29, em que eles falam um pouco sobre como foi necessário, né, que fosse autorizada a operação da Polícia Federal nas dependências da Câmara dos Deputados. E eu destaco esse trecho porque essa é uma medida que denota a gravidade da investigação, dos fatos, né, que se tem até agora. Se der para parar aí, gente, um pouquinho acima aí nessa parte que tem o primeiro parágrafo aí em negrito. O que Flávio Dino diz? Primeiro, ele cita esse parecer da Procuradoria-Geral da República, que agora a gente está baixando aí para ver na íntegra, em que o PGR aponta que o histórico de cargos estratégicos e os achados dos dados telemáticos confirmam as hipóteses levantadas pela PF, especialmente em decorrência de fortes evidências ancoradas nas citadas planilhas e tabelas armazenadas em nuvem, igualmente comprobatórias do papel crucial da investigada na alocação de emendas e distribuição de recursos. E aí segue o ministro Flávio Dino. Assim, a medida de busca e apreensão requerida pela PF revela-se compatível com os princípios da necessidade e da proporcionalidade, na medida em que se mostra essencial para o adequado aprofundamento das investigações em curso. E aí destaca Dino ainda. Nesse ponto, é importante destacar que a busca na estação de trabalho na Câmara dos Deputados se justifica pelo fato de manter maior potencial probatório, considerando que as ações sob suspeita seriam empreendidas justamente no contexto da rotina de desempenho funcional da investigada na Casa Legislativa. Eu destaco esse trecho, Uribe, Tainá e Clarissa, porque é raro, né, que o Supremo autorize, ou pelo menos não vou dizer que é raro, mas só autoriza operações da Polícia Federal nas dependências de outro poder, no caso a Câmara dos Deputados no Congresso Nacional, quando de fato é fundamental para a continuidade das investigações que o que está ali naquele gabinete, né, os elementos que podem ser colhidos ali, de fato podem ajudar a elucidar melhor esses fatos e apontar ali para outros rumos da investigação. Teve outros casos, eu não vou lembrar de cabeça agora qual era o deputado em questão, em que houve, inclusive, um pedido da PGR, uma manifestação favorável da PGR para que houvesse buscas na Câmara dos Deputados, e o STF negou por entender que o crime não tinha a ver propriamente ali com a rotina, com o dia a dia da Câmara, e que, portanto, essa seria uma medida abusiva, né? Seria uma interferência do Judiciário em outro poder, na verdade, uma operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo em outro poder, e isso tem um potencial imenso, né, de gerar atrito em um momento, especificamente falando de agora, que a relação aí não está das melhores, né, entre o Supremo e o Legislativo. Então, ao autorizar essa medida na Câmara dos Deputados, Dino,
com o lastro ali da Procuradoria-Geral da República e as evidências que foram colhidas pela Polícia Federal, dá o tom da gravidade do que está sendo investigado e de como esses elementos da própria Câmara dos Deputados, da estação de trabalho, como falam aqui, né, planilhas, tabelas, enfim, documentos que fazem parte ali do dia a dia, faziam parte do dia a dia da ex-assessora, esses documentos, né, esses elementos são fundamentais para dar continuidade a essa investigação e tentar elucidar e esclarecer como se dava a engrenagem dessas irregularidades nas emendas parlamentares.